galera, quem fala é o Boni. Vamos trazer o gigantesco iceberg de Five Nights at Freddy's. Os nossos amiguinhos, né, pra dizer a verdade. Vamos, 3, 2, 1. Nem parece que já faz quase 8 anos que existe esse minigame. Five Nights at Freddy's em geral. Como assim? Cara, FNAF é algo muito marcante na minha vida. Se não fosse por ele, não conheceria inúmeros outros jogos que a maioria deles eu vi por uns youtubers que gravavam FNAF. Não conheceria muito bem o universo de terror, saberia sobre poucas animações 3D, mas aquelas que passam no YouTube mesmo. Também, se eu não conhecesse as speed parts de FNAF, eu acho que não teria o mesmo traço de desenho que hoje em dia eu tenho. Eu nunca fui bom de desvendar enigmas, mas acredito que eu teria uma experiência bem menor se eu não visse os teasers de FNAF e tentasse descobrir os mistérios por trás deles. Não iria fazer ideia sobre músicas que hoje em dia são extremamente marcantes para minha vida. Perderia as noites inesquecíveis que havia virado jogando com os meus amigos FNAF no iPad de um deles. Nossa, quantas lembranças. Mas enfim, é algo meio difícil de explicar, e eu só tenho que agradecer por essa franquia existir. Então, eu decidi fazer uma coisa. Como vocês viram no título, eu vou fazer algo bem maluco pra vocês. Eu vou fazer um iceberg da franquia de FNAF. E vocês, se conhecem o mínimo sobre a franquia, devem ter noção do que eu tô falando. Sei que já temos vários vídeos como esse, como do Corey, por exemplo, que eu sinceramente recomendo, mas eu vou tentar com o máximo de informações possível, falando dos easter eggs, segredos, teorias, rumores, youtubers, principalmente brasileiros, que estão relacionados ao jogo. Eu usei um iceberg como base, onde eu vi no Reddit de um usuário chamado NetherJohn, mas eu vou deixar ele mais atualizado e mais, podemos dizer, adaptado para o Brasil. Esse vídeo é realmente muito longo, então eu recomendo que você pegue uma pipoca ou sei lá, deite-se no sofá ou sei lá, na cama ou sente-se na cadeira. E ainda teremos uma parte 2 no futuro, explicando mais especificamente sobre o novo FNAF, o Five Nights at Freddy's Security Breach. Porque esse último jogo é o disparado mais extenso e longo da franquia. Então precisaremos fazer um vídeo à parte sobre. E os youtubers, canais, vídeos, playlists que eu vou citar ou recomendar estarão... E galera, eu vou trazer também esse vídeo aí do Five Nights at Freddy's Squid Beach. A teoria, aliás. todos aqui na descrição. E se você quiser ir em um tópico específico do vídeo, vai estar aqui na descrição os timestamps. Daí você clica no número informado ao lado do tópico que você está interessado, que é o tempo do vídeo que fala sobre ele. E o vídeo já vai ir direto para o tempo, beleza? Então tá bom. Vamos nessa, galera. Sim, eu sei que bastante de vocês sabem o que é a base de conteúdo chamada iceberg, mas eu vou explicar mesmo assim. Se quiser pular essa parte e só ir para o começo do iceberg, é só ir no tempo aqui embaixo na descrição. O iceberg consiste em uma imagem cheia de curiosidades relacionadas ao tema, que são classificadas de quão conhecida elas são até a menos conhecida. Por exemplo, a curiosidade que a maioria sabe fica na camada mais acima, o céu. Para quem não sabe, o iceberg é dividido em camadas, mas nesse iceberg, já que ele é gigantesco, porque NetherJohn fez ele mais específico, está dividido em 13 camadas. A de cima, o céu, acaba sendo a mais conhecida e algo em que todos nós esperamos, até descer tanto que chega no chão do oceano, que é a camada de que poucos sabem algo por lá, e provavelmente vai te surpreender. Mas sem nenhuma enrolação, porque eu já enrolei demais, vamos entrar no gigantesco iceberg de Five Nights at Freddy's. Vamos nessa. Isso ocorre. Toreador March. Essa é a música que o Freddy toca quando a energia acaba no FNAF 1, mas ele toca em forma de estilo music box. A música original vem de uma Carmen, que é um estilo de ópera, por George Bizet. Essa música tornou-se um ícone no jogo, aparecendo em um dos mais recentes da franquia, Five Nights at Freddy's Help Wanted. No jogo mais recente, o FNAF Security Breach, não apareceu essa música, mas ele acabou utilizando vários sons como estilos de music box. Por exemplo,
quando você vai abrir um item ou a música do menu do jogo. Core. Henrique Maragão Pereira, conhecido como Core, é um youtuber gamer que principalmente faz vídeos de FNAF, Undertale e Friday Night Funkin'. Core começou gravando sobre jogos de lembranças ou jogos bem marcantes de sua época. Naquela época ele era conhecido como Core das Antigas, mas ele realmente começou a ficar bem famoso gravando vídeos de Undertale. Depois começou a gravar vídeos de teorias de FNAF e etc. Ele foi um dos primeiros brasileiros em passar do modo 50/20 da UCN, ajudando a ficar ele ainda mais famoso. Mais ou menos a partir de 2021 ele deu pausa com os vídeos de Undertale e começou a gravar vídeos do novo jogo chamado Friday Night Funkin'. Hoje em dia ele voltou a gravar um pouco mais de vídeos de FNAF e deu uma pausa com os vídeos de FNF por causa do novo FNAF Security Breach. E hoje em dia ele é, com certeza, o youtuber mais famoso do Brasil que realmente acompanha o jogo e as notícias. Câmera da cozinha. Isso está se referindo ao FNAF 1, que a câmera da cozinha nunca funciona, mas podemos ouvir o áudio dela. Podemos ouvir barulhos de panelas quando a Tika está na sala. Uma galera diz que é ali onde o Golden Freddy fica quando ele não tenta atacar o jogador, mas isso é só uma especulação. Noite 6 e 7. Na maioria dos jogos de FNAF tem uma noite 6 e 7, e a sétima noite, normalmente, é uma noite que você poderia customizar o nível de dificuldade dos animatronics. Essas noites são, normalmente, Isso aí que eu vou trazer, galera, no vídeo. No vídeo que vem aí. Parados na imagem do menu depois de passar da quinta noite. Os fãs acharam irônico que o jogo se chama FNAF, e traduzindo como 5 noites dos Freds, mesmo sendo uma semana de jogo canonicamente. Shore, ou mais conhecido como Diddy Sombria ou Diddy Bugada, é um personagem da Ultimate Custom Night. Ela é uma versão mais sombria da Diddy, que também é um personagem do mesmo jogo. Ela só aparece no modo 50/20 e ela pode summonar um desses 6 personagens extras: Shadow Bonnie, Plush Trap, Nightmare Chica, Bonnet, as Minirinas ou a Lobby. Rui Station. Renan Souzones, dono do canal Rui Station, um canal de outro youtuber e gamer. Antigamente ele gravava teorias que ele via nos vídeos de Matt Patch, o criador de The Game Theorists. Ele praticamente só as traduzia, mas depois de um tempo, ele decidiu criar suas próprias teorias e viralizou com todos esses vídeos, tendo um dos vídeos de FNAF mais famosos do Brasil, com 11 milhões de views. Hoje em dia, ele não grava mais vídeos sobre o mesmo jogo que ele gravava diariamente. Normalmente, atualmente, ele vê mais memes no seu Reddit e grava lives de Valorant no sitezinho roxo. Ele não é mais da comunidade, mas que ele fez história é certeza. RWQFSFASXC, mais conhecido como Shadow Bonnie ou RXQ, para encurtar o nome, é uma alucinação do jogador que simula a sombra de Springtrap. Sua primeira aparição é no FNAF 2, no escritório. Se você ficar olhando muito tempo para ele, ele vai crashar seu jogo. Sua aparição mais importante foi no FNAF AR Special Delivery, em que demos para perceber que ele era um Remnant das Sombras. Ian e Braden. Ian e Braden Calton são os filhos de Scott Calton. Suas idades são desconhecidas, mas dá para perceber que eles eram bem novos quando saiu o primeiro jogo e eles eram pelo menos adolescentes quando saiu a UCN. Scott disse para um dos seus filhos que ele daria $20 para cada desafio que seu filho conseguisse passar na UCN. Aparentemente, o seu filho jogou o jogo por horas, tentando fazer todos os desafios do jogo. Scott também colocou seus filhos em um filme que ele tinha feito antes de FNAF, chamado Bible Plays Noah's Ark, como atores. Endo 02. Os Endo 02 são endoesqueletos que aparecem no FNAF 2. Eles eram, primeiramente, para os Toys Animatronics. Os Endo 02 foram utilizados para reformar os Withered Animatronics, que estavam todos quebrados, como usar as peças deles como reciclagens. Endo 02 pode ser visto no FNAF 2 no Prize Corner e na Air Vent da esquerda. Nos livros, o robô que Henry usou para era bem parecido com o modelo do Endo 02. Dalco. Lewis Dawkins, também conhecido como Dalco, é um youtuber gamer que principalmente faz vídeos de FNAF. Dalco, primeiramente, começou como um streamer no sitezinho roxo e começou a crescer bastante em seu canal do YouTube. Depois de um tempo, Dalco praticamente começou a postar apenas conteúdos de FNAF. Ele também é conhecido por ser a segunda pessoa a passar do modo 50/20 na Ultimate Custom Night, em 9 de julho de 2018. Ele já entrevistou os dubladores de personagens de FNAF na websérie chamada The FNAF Show. Depois de ele passar...
Isso aí é difícil mesmo, galera. Não consigo fazer esse negócio aí não. Do modo Tentar. 50/20, Scott Calton, o criador da série, foi entrevistado pelo Dalco em um vídeo de 1 hora e meia, publicado em 8 de agosto de 2018. Showtime. Showtime é exclusivo de FNAF Help Wanted. No lugar de selecionar as noites, tinha um botão escrito Showtime. No lançamento do jogo final, isso não faz nada. Mas o botão antes era com a intenção de abrir uma cortina e os animatrônicos começassem a cantar uma música e fazer uma performance. Essa é a primeira vez que vemos ele em performance, sem contar com os animatronics do trailer do FNAF 1. A funcionalidade ainda permanece, mas ainda é inútil. E os animatronics também teriam vozes, mesmo que as vozes deles seriam robóticas. Shadow Freddy. Shadow Freddy, É parecido conhecido. com Shadow Bonnie, é uma versão sombria do Withered Golden Freddy. Ele parece, primeiramente, em um easter egg do FNAF 2. Ele aparece na sala Parts and Service, e ele vai crashar o seu jogo depois de olhar para ele depois de um tempo. Livros. Isso refere-se aos inúmeros livros de FNAF. Esses livros vieram de livros para HQs para histórias curtas. Tem uma história original dos livros que são cronologicamente ordenados como The Silver Eyes, The Twisted Ones e The Fourth Closet. Se você quiser saber mais sobre essa história dessa trilogia, eu recomendo você ver os vídeos do Rui Station que ele explica tudo resumidamente. Mas não se esqueça, a linha de história dos livros é uma linha de história paralela com a história dos jogos. Ou seja, eles não fazem parte do mesmo universo. Se quiser entender mais sobre isso, eu recomendo ver esse vídeo do Corey aqui, que ele explica mais detalhadamente sobre esse assunto. Tem as HQs, que são baseadas nos livros da trilogia, e tem o Fazbear Fright, que são histórias curtas que tem 3 em cada livro. E são geralmente de universos diferentes dos livros e dos jogos, que servem apenas para explicar algo que não foi possível de entender ou encaixar nas teorias, mas por formas de história. Se quiser saber mais sobre essas histórias, o Corey gravou um resumo delas em seu canal. Também tem os Freddy Files e o Survival Logbook. O Survival Logbook aparenta não ter nada escondido, mas na verdade ele tem. É apenas um disfarce, como o FNAF 6. Markiplier. Mark Edward Fishbosh, conhecido como Markiplier, é um youtuber gamer que geralmente grava vídeos de jogos. Ele grava vídeo desde 26 de maio de 2012. Ele começou a ser apelidado de Rei do FNAF depois que ele passou do modo 4/20 do FNAF 1. E seu primeiro vídeo de FNAF do canal, se eu não me engano, é o vídeo de gameplay do jogo com mais views no mundo, com mais de 100 milhões de views. It's me. It's me é uma frase que significa sou eu em português, que é repetida ao longo da franquia, aparecendo como prováveis alucinações para o jogador, pertencendo a Golden Freddy. Quando o Golden Freddy aparece na frente do jogador no FNAF 1, a frase It's me e alguns animatronics começam a piscar na sua cara. Isso significa que, já que estamos jogando como Michael Afton no FNAF 1, e a Crying Child, seu irmão mais novo, tinha possuído o Golden Freddy, o Golden Freddy, ou a Crying Child, como você quiser chamar, estava querendo falar pro seu irmão mais novo tipo assim, sou eu, seu irmão. It's me também pode ser visto na placa de Out of Order na câmera Pirate Cove do FNAF 1. 1987. Isso refere-se a um easter egg na Custom Night do FNAF 1. Se você colocar os personagens na ordem 1987 respectivamente e depois clicando no botão Ready para começar sua noite, ao invés de começá-la, você levará um jumpscare do Golden Freddy. Isso foi colocado por Scott para querer zoar e também para querer parar com os rumores que falavam que tinha segredo se você jogasse com essas combinações. Scott Calton. Scott Braden Calton é o criador da franquia de FNAF. Antes ele já lançou vários outros jogos indie, mas quase todos eles não podem mais serem encontrados no seu website, scottgames.com. Um dos seus primeiros jogos foi Chipper Sons Lumber Company, no qual foi bem criticado pelo olhar e movimento dos personagens do jogo parecerem animatronics assustadores. Antes de Scott lançar o primeiro jogo da franquia de FNAF, ele morava no Texas com sua família. Alan Zoka. Alan Ferreira Pereira, conhecido como Alan Zoka, era um youtuber e gamer, e atualmente streamer e ainda gamer. Ele foi um dos primeiros youtubers que acabou jogando FNAF e viralizando junto com o jogo. Ele acabou jogando todos os jogos, menos o FNAF World, FNAF Help Wanted e FNAF AR. Seu primeiro vídeo de gameplay do jogo é um dos vídeos de FNAF mais vistos do Brasil, com 4 milhões de views. Hoje em dia, ele é um dos maiores streamers do Brasil, ou se não o maior, e ele acabou criticando duramente o último jogo, o FNAF Security Breach. Mas querendo ou não, ele não pode mentir que esse foi um dos jogos mais Não pode nem mentir, porque o jogo que fez sucesso. marcantes que marcou sua vida e a história do seu canal. Já.
nariz que faz barulho. Isso é apenas uma piadinha na série de FNAF, que quando em qualquer jogo, quando você clica em algum nariz de um pôster ou brinquedo de algum animatronic, ele faz esse barulhinho. Isso pode ocorrer no pôster do Fred de celebração no FNAF 1, no Toy Fred no pôster de celebração no FNAF 2, no Fred do pôster desenhado do FNAF 3, na plush do Fred que está na cama do FNAF 4, no Fred da touchscreen do FNAF World, na máscara do Ennard no Sister Location, no Help no Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, ou FNAF 6, como você quiser chamar, em outro Help na Ultimate Custom Night e no Freddy da touchscreen do FNAF Help Wanted. E no Security Breach, eu não sei se pode contar, mas quando você clica no Freddy para pegar o Security Level. Golden Freddy. Golden Freddy é uma entidade muito misteriosa que toma a forma de um urso animatrônico similar a Freddy, mas só que dourado. Ele aparece raramente em vários jogos da franquia, em diferentes formas. Suas origens são meio desconhecidas, mas praticamente ele possui o espírito de duas crianças. A Crying Child, a vítima da mordida de 1983, e Cassidy, o espírito vingativo que foi uma das vítimas dos assassinatos de William Afton. Ele aparece em todos os jogos de FNAF, tirando o FNAF Help Wanted e o FNAF Security Breach. Leon Riskin. Leon Riskin é um designer de som e compositor das músicas das séries de FNAF, incluindo FNAF World, FNAF Sister Location, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator e Ultimate Custom Night. Ele tem sua própria empresa de design sonoro chamada Onyx Music. A Mordida de 87. A Mordida de 87 é um evento notável na timeline de FNAF, quando acreditam que foi um Toy Animatronic, mais especificamente o Toy Bonnie ou a Mangle, confundiu seus sensores e acabou causando um acidente mordendo É a versão eu animado, galera. removendo o lóbulo frontal da vítima. Mas eles acreditam mais que pode ser a Mangle, e eu também, porque além da Mangle ter toda essa estética quebrada e que tem muito mais chance dela confundir o sensor, a animação do jumpscare dela, ela ataca de ponta cabeça, parecendo morder a cabeça, bem aonde o lóbulo frontal fica. Por causa desse incidente, os Toy Animatronics não podiam mais andar em volta da pizzaria durante o dia. JJ. JJ, também chamada como Balloon Girl, é uma personagem irrelevante na franquia. Ela é bem parecida com Balloon Boy, mas ela não segura nada em suas mãos e tem cores diferentes do que ele, com uma origem desconhecida. Ela fez sua primeira aparição no FNAF 2 como um easter egg, aonde que ela iria aparecer embaixo da mesa do escritório. Ela também aparece em um dos aviões no minigame Fox Fighter do FNAF World. Canção do Foxy. No FNAF 1, você às vezes pode ouvir o Foxy cantando. Mas a voz do Foxy dele cantando não é a mesma voz dele na Ultimate Custom Night. Update de Halloween. O update de Halloween é uma DLC grátis do FNAF 4, que foi adicionado no dia 30 de outubro de 2015. Essa versão adiciona novos tipos de cheats, desafios e traz novas coisas de tema de Halloween. E, com exceções de Nightmare Freddy e Nightmare Fredbear, todos os outros Nightmare Animatronics foram mudados. Jekyll Bonnie no lugar de Nightmare Bonnie, Jekyll Chica no lugar de Eu acho que Nightmare é Chica, animatronic muito Nightmare Mangle feio, no velho. lugar de Nightmare Foxy, Nightmare Yon no lugar de Nightmare e Nightmare Balloon Boy no lugar de Plush Dragon, The Fun with Plush Dragon, que tornou-se Fun with Balloon Boy, que ocorre entre as noites. The Living Tombstone. Yovulando, conhecido como fundador e produtor de The Living Tombstone. Ele é um israelense americano, musicista e youtuber, normalmente fazendo vídeo de músicas de jogos, normalmente com sua playlist das músicas de FNAF sendo a mais popular de seu canal do YouTube. A primeira música de FNAF é o vídeo mais visto de FNAF do YouTube, com um grande número de aproximados 250 milhões de visualizações. Ele também criou a música It's Been So Long, Dying Fire, I Got No Time, I Can't Fix You. Sem contar que ano passado ele postou a música do novo FNAF, o Security Breach, This Comes From Inside. William Afton. William Afton, também chamado como Purple Guy, é um dos dois fundadores da Fazbear Entertainment e também o antagonista principal da franquia de FNAF. Ele foi responsável diretamente e indiretamente por inúmeros incidentes, mortes e tragédias ao longo da franquia, mas principalmente assassino de várias crianças. Ele criou os animatronics de Sister Location para capturar crianças. Ele era obcecado por ser imortal.
e matava crianças para fazer experimento com elas. E obviamente suas almas vieram a chegar a possuir vários animatrônicos. Quando William tinha destruído os animatrônicos clássicos, depois de descobrir que as vítimas haviam possuído eles, o espírito delas ficaram soltos, que acabaram cercando William com uma única saída de entrar dentro de uma fantasia velha chamada Spring Pony, que depois de ter vestido ela, acabou sem querer ativando a fantasia, que tinha várias molas por dentro. Então William acabou ficando preso na fantasia, enquanto seu corpo todo era destroçado. Depois de 30 anos, ele, William, acabou reacordando dentro da fantasia. Então aí se nasce o Springtrap, também sendo encontrado e colocado para Fazbear Fright Horror Attraction, que é aí onde ocorre o FNAF 3, que depois, de acordo com o final canônico do FNAF 3, ela foi queimada. Mas ele escapou e de algum jeito reconstruiu seu corpo queimado e destruído, tornando-se Scraptrap. Depois ele e os últimos animatronics com crianças possuindo-os acabaram sendo atraídos pela pizzaria do FNAF 6. A construção foi queimada com todos os espíritos sendo soltos e livres, exceto William. Mas Golden Fred, de algum jeito, entra na cabeça de William e começa a torturá-lo, que podemos dizer eternamente. E depois ele acaba escapando por causa de um padre, etc. Eu não vou explicar tanto porque o vídeo já tá longo. Ah, gente, só um aviso rápido. Os animatronics das crianças aparentemente acabaram sobrevivendo e acabaram todos juntos em um embaixo da pizzaria do FNAF Secret Bridge, chamado Blob. Eu não É, porque quando a gente desce e vê a pizzaria, antigamente, que foi naquele antigamente que eu vi a coisa horrível, aparece esses sei animatrônicos tudo direito, corrompido aí. eu não tô com o roteiro aqui, mas é mais ou menos isso. Eu tô falando aqui rápido porque eu esqueci de falar. Segunda camada. A superfície. FNAF 2 é uma frequência. Isso é exatamente o que fala, ou seja, que FNAF 2 vem antes de FNAF 1 na timeline. FNAF 2 se passa em 1987, enquanto FNAF 1 se passa em 1993. Sabemos disso porque o Phone Guy tá vivo no FNAF 2, sendo que ele morre no FNAF 1. E no 2, os Withered Animatronics não são parecidos com os clássicos do FNAF 1, dando para perceber isso mais nitidamente no Freddy, que aparenta ser o menos estragado. Marionette vs Puppet. Isso acaba fazendo sentido mais lá fora, mas eu vou contar aqui do mesmo jeito. Porque para quem não sabe, Marionette em inglês significa, obviamente, marionete. E Puppet em inglês significa fantoche. Então na época que acabou lançando o FNAF 2, o pessoal acabava não sabendo se chamava a Puppet de Marionette ou de Puppet. No Funko Pop desse animatronic e na descrição da UCN, o nome que está escrito é Marionette, mas todo mundo chama ela de Puppet. Endo 01 olhando para a câmera. Isso refere-se a um easter egg no FNAF 1, onde o endoesqueleto que fica na câmera chamada Backstage vai de repente ativar e olhar para a câmera. Não tem mais nada para dizer sobre isso mesmo. Medidor tóxico. Isso era para ser uma nova mecânica de gameplay do jogo FNAF 2. Era presumido do medidor aparecer quando você colocasse a máscara de Freddy. Isso ainda pode ser encontrado nos arquivos do jogo, mas essa mecânica é inútil. Chipper & Sons Lumber Company. Chipper & Sons Lumber Company, ou Chipper & Sons Lumber Co., é um jogo de RPG de construção criado por Scott Calton antes de ele criar FNAF. No jogo você controla Tyke, um castor criança que está começando a entrar em negócios relacionados à venda de madeira, que tem que cortar árvores, coletar e vender madeira e comprar ou achar vários itens para fazer seus negócios crescerem e lucrarem mais fácil. O jogo foi pego para ser visto em Greenlight, mas depois você tira... É tipo. Tem um jogo aí de FNAF. Todas as criancinhas, né? FNAF tudo bonitinho, fofinho, né? Mesma pelo coisa. Scott ter recebido muitas críticas sobre como os personagens olhavam e se mexiam. Diziam que eles se mexiam como animatronics. Essas mesmas críticas serviram para fazer FNAF, o jogo que conhecemos hoje em dia. Jogos Troll. A franquia de FNAF tem muitos jogos Troll. Porque o Scott Calton é muito... Trollface, ele é trollador, é isso. O primeiro jogo Troll foi um pouco antes do lançamento de FNAF 3. Enquanto o Scott estava criando FNAF 3, ele disse que ele tinha sido hackeado e o hacker só lançou o jogo antes porque sim, sendo que o jogo na verdade era apenas uma reskin de um dos seus jogos anteriores, There Is No Pause Button.
só que com o personagem principal tendo a cabeça do Freddy. Outro evento que ocorreu foi quando Scott disse que o Sister Location iria sair de um jeito muito pesado e maduro e ele queria arrumar isso. Então, para compensar o atraso do jogo original, ele lançou a versão mais pesada, enquanto dizia que a versão real iria chegar em alguns meses. A versão madura era apenas também uma reskin de um dos seus jogos anteriores, Bean Sit and Survive. Ele também fez mais outros jogos junto com esse jogo troll, mas eles são mais irrelevantes, podemos dizer assim. Hashtag Thank You Scott. Esse aí é uma controvérsia que havia rolado no ano passado, que basicamente estava ocorrendo as eleições dos Estados Unidos e acabaram descobrindo que o Scott acabou votando no Donald Trump, que é um cara que recebe bastante crítica por fazer bastante merda, então várias pessoas começaram a cancelar ele no Twitter. Então o Scott, com medo de várias pessoas levarem isso pro lado pessoal, ele acabou saindo da franquia de FNAF, mandando uma última mensagem no Twitter com um desenho que uma criança tinha feito de um animatronic que ela tinha se inspirado nos outros animatronics da franquia, e ele tava se despedindo, sabe? Então, a maioria do pessoal do fandom acabou criando a hashtag ThankYouScott no Twitter para agradecer tudo que ele já fez. Minigames de morte. Esses são os minigames que têm chance de aparecerem depois de Rapaz. morrer no FNAF 2. Eles pegam o estilo de 8-bit do Atari e jogos de fliperamas. Os minigames mostram acontecimentos ao longo da franquia. Nesses minigames teve a primeira aparição de Purple Guy, que depois descobrimos que se chama William Afton. Alguns dos minigames de morte mais notáveis são o The Give Gifts, Give Life, onde a Puppet coloca as almas das crianças desaparecidas nos animatrônicos clássicos, Take Care to the Children, onde o William Afton assassina Charlie e Emily fora do estabelecimento da Fazbear, e outros minigames. Twisted Chica. Isso refere-se a um personagem do universo da trilogia dos livros, mais especificamente a do The Twisted Ones. A artista do The Twisted Ones, Lady Fitzy, postou um concept para uma suposta versão Twisted para a Chica. Twisted Chica nunca apareceu nos livros, isso explica o porquê ela não é tão conhecida, mas mesmo assim ela tem um Funko Plush e um Funko Pop baseado no personagem. Kira Breed Risley. Kira Breed Risley é uma romancista, roteirista e dramaturga. Ela trabalha como uma escritora e editora no Kevin Anderson and Associates, que com o primeiro livro de FNAF tornou-se o número 1 em ser best-seller do New York Times. Segredos do Mundo do Menu. Isso está se referindo aos segredos do mundo do menu da DLC do Curse of Threadbare para o FNAF Help Wanted. Isso pode ser simples como morcegos ocasionalmente voando na área, ou até um mundo com o céu vermelho. E a Casa da Colina se parece muito com a casa do menu do FNAF 4, mas tem alguns que são difíceis de saber, como o navio pirata do Fox sendo puxado por baixo por um Kraken, ou ocasionalmente o Dreadbear andando do lago até o celeiro que fica na direita do corredor. Fredbear na UCN. Fredbear é um antagonista secreto da UCN, que poucos conseguem achá-lo no jogo, mas isso pode ser facilitado por passos, então vamos para o passo de como conseguir achá-lo. Primeiro, você deixa o nível de dificuldade do Golden Freddy em 1, e tenha certeza de que nenhum outro personagem foi ativado. Segundo, vá para as câmeras e colete Fast Coins. Depois de pegar 10 Fast Coins, vá para o Prize Corner e compre uma Death Coin. E aí você tem que ver o chapéu e o microfone do Fredbear na mesa. Depois fique levantando e abaixando a câmera até aparecer o Golden Freddy. Quando ele aparecer, clique para usar a Death Coin nele. Então, ao invés de você morrer pelo Golden Freddy, você recebe um Jumpscare único, o Jumpscare do Fredbear. Sua voz é feita pelo Kellen Goff, que já era um dublador da franquia. Sua voz é grossa e gaguejada, mas quando editada, fala coisas. Desura. Desura era uma distribuição digital para plataformas Microsoft, Windows, Linux e OS X. O serviço era similar com o da Steam ou da GameJolt, o qual era distribuído jogos e mídias online de vários desenvolvedores independentes, e empresas pequenas publicaram seu conteúdo no Desura, incluindo Scott Calton, que publicou o FNAF 1 original lá antes de ser aprovado na Steam. Desura depois foi vendida para Bad Juju Game, que então entrou com um pedido de falência em junho de 2015. Em outubro de 2016, Desura foi comprada pela Danish Company OnePlay, pretendendo relançar Desura. O website da Desura acabou anos com poucas pessoas entrando nele, e nem parece mais com a Desura original. Fracasso do Kickstarter. Scott Calton criou um Kickstarter para tentar impulsionar a produção do primeiro jogo. No final das contas, ele conseguiu ganhar um grande total de... Rufem os tambores, por favor. $0,00, cancelando o Kickstarter. E naquele tempo, ninguém tinha noção do que o Freddy Fazbear era. A descrição do jogo refere-se ao seu nome original, que era Fredbear, fazendo uma assimilação com Tedbear. Fred no banheiro feminino. No FNAF
Que isso, mano? Agora a Freddy gosta de ficar no banheiro feminino. Meu Deus. O Fred pode se esconder no banheiro feminino na sua rota para atacar o jogador. Então as pessoas acabaram pensando que o Fred poderia ser mulher, incluindo na primeira teoria de Match Pet sobre FNAF, que o Renan Souzones usou para fazê-la. Sabemos que isso não é verdade, pois depois descobrimos que o espírito do Fred se chama Gabriel. Scott como Fungi. Isso refere-se como Fungi, em todas as suas aparências, é dublado pelo Scott Calton. Isso também tem um motivo porque no começo o Scott era o único que trabalhava na franquia, porque não tinha dubladores que poderiam dublar o Fungi. Filme do FNAF. Os filmes de FNAF tiveram Aí a gente vai entrar no filme, galera. um desenvolvimento muito duro. Warner Bros. Pictures anunciou em abril de 2015 que tinha adquirido os direitos para fazer um filme sobre a franquia, com Gil Cannon como diretor. Entretanto, em janeiro de 2017, Scott disse que devido a problemas internos da indústria cinematográfica como um todo, o filme foi recebido com bastante delays e bloqueios e acabou voltando à estaca zero. Mas, em março de 2017, Scott tweetou uma foto de uma cadeira de diretor com o nome Freddy nela, e com a logo da Blumhouse Productions no fundo. Essa foto estava querendo dizer que os direitos para fazer um filme sobre a franquia foram passados para a Blumhouse. O produtor Jason Blum confirmou as novidades 2 meses depois, dizendo que ele estava ansioso em trabalhar com Scott sobre uma adaptação do jogo. Em junho de 2017, Cannon disse que ele não estava mais dirigindo o filme depois da Warner Bros. Pictures deixar os direitos. Chris Columbus iria dirigir e roteirizar o filme, também produzindo com Jason Blum e Scott. Em agosto de 2018, Scott Calton anunciou que o roteiro da primeira parte já estava completo. E o roteiro do segundo e terceiro filme, baseado no segundo e no terceiro jogo, respectivamente, eram possíveis. Em agosto de 2018, Jason Blum tweetou que o filme iria ser lançado em 2020. Mas em novembro de 2018, Scott Calton anunciou que o roteiro do filme foi jogado fora, e o filme vai ser lançado ainda depois, em julho de 2020. Jason Blum disse em uma entrevista que o filme está em um desenvolvimento super ativo, e ele está sendo corrido bem rapidamente. Não às pressas, mas sim porque está dando certo. Mas eles estão falando que eles não vão colocar uma timeline nisso. Em novembro de 2020, Scott disse em um post do Reddit que o roteiro iria começar a ser filmado na primavera dos Estados Unidos em 2021, o nosso outono, ou seja, aproximadamente em março, também incluindo uma lista de roteiros jogados fora com uma pequena descrição com cada, e porque eles ultimamente eram inúteis. Não sabemos sobre o plot, mas nós sabemos que o protagonista será, obviamente, o Michael Afton, como ele diz em Mark Storyline em seu post do Reddit. Mas, em setembro de 2021, o diretor Jason Blum acabou abandonando o projeto, por Scott nunca estar satisfeito com os roteiros, etc. E agora o projeto foi por água abaixo. Ou talvez. Até hoje eu acredito que não temos mais notícias sobre isso. Spark. Spark, o cachorro, é uma icônica farsa de FNAF para seus dias curtos. No começo do FNAF 1, alguém começou a espalhar rumores sobre um sexto animatronic chamado Spark, o cachorro. Prints começaram a ser explanados sobre o tal Spark. Diziam que supostamente Spark era quebrado, tinha apenas um braço e nunca iria atacar o jogador, apenas aparecendo ocasionalmente escondido na fresta da porta do backstage. Mas isso tudo era apenas uma farsa por seus criadores Kodaya Bear e Nugget. Gênero da Mango. Isso refere-se a como o gênero da Mango é desconhecido. Pessoas do fandom discutem sobre isso para descobrir. E na UCN, Scott refere-se a ela usando pronomes masculinos e femininos. O design dela é bem puxado mais pro feminino, com cores rosas e cílios longos. Então, a maioria das pessoas decidiu chamar ela de Mango com gênero feminino. E eu sou essa maioria. Ela também apareceu no desafio Ladies Night da Custom Night do FNAF 2. E pra quem não sabe, o nome desse desafio em português é Noite das Mulheres ou Noite das Damas, mais ou menos. Mas quando o segundo jogo lançou, que é a primeira vez que aparece a Mango, Fungi, quando se referia a ela, às vezes usava o him, que é ele, ou them, que também serve para, além de se referir a número de pessoas acima de 1, para quando você não souber o gênero de algum ser ou algo do tipo. Depois disso, Scott foi perguntado sobre qual que era o gênero da Mango na Steam, com o usuário perguntando se ela era do sexo masculino ou do feminino. Então o Scott respondeu, sim. Pô, Scott. Mas de um jeito ou de outro, Mango tem referência para os dois pronomes durante toda a menção da franquia, tornando-se como um debate. CD+. Isso é um tipo de código que é um tipo de cheat que foi posto nos primeiros jogos. Apertando os botões do teclado C, D e mais, faz você pular a noite para 6 da manhã, ocorrendo o mesmo no segundo jogo. Como dizer mentira?
Não sei. A única diferença é que seu mouse tem que estar apontando no nariz de Toy Fred do pôster de celebração, para apertar os botões do teclado. Isso foi removido no terceiro jogo, e não tivemos mais nada desse tipo nos outros jogos. Mas eles viram que no teaser do Phantom Balloon Boy do FNAF 3 você consegue ver a letra C e D do outro lado da sua cabeça, se você deixar a imagem mais clara. Isso fez todos imaginarem que isso tinha um tipo de significância, mas nada foi confirmado. FNAF no Friday Night Funkin'. Isso refere-se a inúmeros Isso aí é. mods de FNAF para o jogo Friday Night Funkin'. Pra quem não sabe o que é Friday Night Funkin', é um jogo criado por Ninja Muffin 99, Phantom Arcade, Kawaii Sprite e Evil SK8R. É um jogo de ritmo que você tem que acertar as setinhas no time certo, senão você perde vida até você morrer. Para passar de fase, conhecida como semana no jogo, você tem que sobreviver até a música acabar. O jogo acabou virando um sucesso, principalmente por causa dos inúmeros mods que os fãs fazem. E no mod desses fãs, eles acabaram criando uns crossovers. E o FNAF não ficou fora disso, tendo alguns mods de exemplo como Friday Night Funkin' vs Five Nights at Freddy's contra todos os animatronics do FNAF 1, Friday Night Funkin' Markiplier vs Five Nights at Freddy's 1, que é a paródia do primeiro vídeo do youtuber Markiplier jogando FNAF, já citado anteriormente aqui no Iceberg. Funkin' at Freddy's contra alguns personagens da franquia, sem contar seu próprio criador e o youtuber MatchPad, já citado anteriormente também. Friday Night Funkin' vs Urple Guy V2, contra alguns outros personagens também, mas principalmente contra alguns personagens das suas formas em minigames que estão nos jogos originais. E Friday Night Funkin' vs Five Nights at Freddy's Security Breach, contra alguns personagens de FNAF Security Breach. Terceira camada, águas rasas. FNAF Sister Location ocorre embaixo de FNAF 4. Isso refere-se a uma teoria que conta onde o jogador se passa no jogo do FNAF Sister Location, que fica exatamente localizado embaixo da casa de FNAF 4. Tem muitas evidências sobre a teoria, mesmo ela não sendo confirmada. Tem um mapa no jogo do Funtime Freddy, de algum jeito, os layouts que apareceram são supostamente o mapa dos minigames de FNAF 4 na Private Room. Se você apertar os botões do teclado 1, 9, 8 e 7 ordenadamente e respectivamente, esses três monitores vão mostrar diferentes pontos, aparentemente filmado por câmeras, filmando o quarto da vítima da mordida. Isso pode ser explicado pelo fato de que William Afton, que comprou a casa do FNAF 4, estava apenas monitorando seus cílios enquanto trabalhava. Sprites ocultos. Isso refere-se aos sprites ao longo da franquia que nunca foram completamente vistos no jogo, mas podem serem completamente vistos nos arquivos. Alguns exemplos incluem como uma animação do Springtrap andando no FNAF 3, onde suas pernas não se mexem, ou na Ultimate Custom Night, quando o corpo do Balloon Boy e da JJ estão desaparecidos. NFTs. O Thank You Scott não era apenas a única vez que o Scott acabou sendo cancelado no ano passado. Ele acabou sendo cancelado no começo de 2021 porque descobriram que ele estava dando a licença de fazer NFTs de FNAF. Só explicando para quem não sabe, NFTs são como coletáveis digitáveis que você pega por Bitcoin. Essas NFTs já tinham tido antes várias controvérsias porque elas faziam mal para o meio ambiente. Scott não sabia disso quando ele deu a licença, então ele instantaneamente tirou ela depois de descobrir que elas fazem mal biologicamente. A longa história do Mr. Hippo. Na Ultimate Custom Night, quando você morre, alguns animatronics normalmente podem dizer algo na tela de Game Over. Mas se você morre pelo Mr. Hippo, ele vai contar uma história gigantesca sobre ele e o Orville o elefante. E uma foto dele vai aparecer lentamente na tela. A coisa engraçada é que você não consegue pular isso. Mesmo se você sair do jogo e depois voltar, ele vai ainda estar lá, até ele conseguir terminar sua história. SAVETHEM. SAVETHEM, entendido como Save Them, que em português é Salve-os, é um dos minigames de morte que podem ser jogados no FNAF 2. Depois de você ter tomado um jumpscare de um dos animatronics, obviamente. O lugar que ocorre o minigame é na pizzaria do FNAF 2. O jogador controla o Withered Freddy, usando o WSD do teclado. E você tem que seguir a Puppet. Quando você chega em uma certa sala com a Puppet, o jogo do nada é cortado por uma estática que termina. Mas o jogador pode escolher não seguir a Puppet. E o jogador pode chegar ao final idêntico, mas só que com outra forma. Encontrando o Golden Freddy ou encostando no corpo de uma das 5 das crianças mortas no mapa.
Enquanto o jogador anda, uma voz robótica pode ser ouvida falando as letras SAVETHEM. Bem raramente durante esse minigame, William Afton vai aparecer no final da sala que o jogador entrou, indo atrás do jogador, ou seja, o Withered Freddy. E ao chegar em contato com ele, uma estática azul vai aparecer, mostrando as palavras You can't, que significa em português você não consegue, no canto inferior esquerdo da tela. Alucinações da Puppet. Isso refere-se a uma hora em que a Puppet sai da caixa, mas antes dela matar o jogador no FNAF 2. Nesse momento curto, você pode vê-la piscando na câmera chamada Main Hall. Você pode ver seu rosto gigantesco quase cobrindo toda a câmera ou seu corpo. Vazamentos pela Funko. Isso refere-se à fabricadora de brinquedos global que acabou vazando algumas coisas sobre FNAF Security Breach, que ainda nós não sabemos direito sobre o jogo. Funko tinha postado no seu Instagram uma lista de brinquedos que chegariam em breve, com os personagens de Security Breach na lista, mas a coisa é que isso foi lançado antes do nome dos personagens serem revelados, então isso foi dado como um vazamento. Histórias do Candy Cadet. Isso refere-se às histórias que o Candy Cadet conta para o jogador no FNAF 6. Candy Cadet tem 3 histórias que ele vai contar para você depois de ele te dar uma bala. A possibilidade de ouvir uma história é realmente bem pequena, e ele traz uma memória carinhosa sobre os esquemas das cores que rapidamente piscam nele. Ele não tem um esquema exato de cor, principalmente que tem que ser seguido para pegar a história, mas tem um jeito de você memorizar os esquemas depois de ele pedir para você voltar para uma história. O esquema de cores vão parar de piscar e ter uma pausa por um momento bem curto. Todas as suas histórias têm um motivo parecido, com morte, brigas e destruição sobre 5 coisas. Todas essas 5 coisas sendo juntas em uma. Isso provavelmente pode ser relacionado ao assassinato das 5 crianças, as 5 pessoas da família Afton, os 5 animatronics formando o Energy. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu tô tentando só presumir alguma coisa aqui. Olhos azuis da Baby. Isso refere-se a como a Baby tinha olhos azuis antes dela ser possuída pela Elizabeth Afton. E no minigame do sorvete da Baby, ela tem olhos azuis, mas no jogo do Sister Location, ela tem olhos verdes. Isso pode ser explicado mais concretamente pelo fato da Elizabeth Afton ter olhos verdes, e depois ela acabou possuindo a Baby. 395248. Esse é um número geralmente mais usado em FNAF 3. Isso aparece em um minigame da noite 3, e você precisa dele para ter o final bom. Se você colocar esse código em uma parte da parede que tem posters no escritório, você pode acessar o minigame Stage 1. A combinação do número é um código hexadecimal que leva a uma cor esverdeada. Mas uma coisa que provavelmente você não deve saber é que se você deixar os números da forma contrária que eles são colocados, forma outro código hexadecimal, que é exatamente o tom de roxo que é o tom da cor roxa do Purple Guy nos minigames. Quinta criança. No minigame Give Gifts, Give Life, um pouco antes de você levar o jumpscare do Golden Freddy depois de colocar a última máscara da criança morta, uma quinta criança vai aparecer na tela. Só que é quase impossível de vê-la porque ela fica em questão de milissegundos na tela. E ela pode ser presumida pelo espírito traumatizado e assassinado, Cassidy. Big Bug. Big Bug era um youtuber e gamer. Eu disse era porque ele não posta vídeos faz muito tempo. Ele foi a primeira pessoa a passar do modo 4/20 do FNAF 1. E ele foi o motivo do porquê Scott adicionou uma terceira estrela para passar desse modo. Seu último vídeo foi uma especulação de FNAF World que foi há 6 anos atrás. Então vamos dizer que seu canal está crescendo teias em volta. Paper Pals. Os Paper Pals são um grupo de 3 bonecos de papéis e pratos recicláveis, sendo 2 deles representações de animatronics. O terceiro é conhecido como Paper Buddy, que não tem nenhum paralelo. Algumas pessoas achavam que era o Balloon Boy, mas isso era apenas especulação. Eles estão na câmera chamada Party 4 no FNAF 2. Eles têm uma chance de aparecerem no escritório. E eles também têm uma chance de aparecerem no escritório do FNAF 3. Springtrap no jornal. Quando você passa do modo Nightmare do FNAF 3, você vê um jornal dizendo como a Fazbear Fright foi queimada. Mas se você deixar a imagem muito clara, você vê o Springtrap atrás do bonequinho do Freddy. Alguns fãs acharam isso meio estranho, porque tipo, o fotógrafo não viu o Springtrap ali? Por que o Springtrap tá com a cabeça tão próxima ao chão? Por que nós só conseguimos ver o Springtrap só deixando a imagem mais clara, mesmo ele estando bem próximo do bonequinho do Freddy? Tem vários erros nisso, mas só vamos ignorar. Fazbear Fanverse Initiative. Normal. Ou deixa o boneco aí pra ele ficar, sei lá. Fazbear Fanverse Initiative é a colaboração por Scott Calton e criador de famosas fangames de FNAF. Esse projeto é, nas próprias palavras de Scott, uma colaboração gigante que envolve inúmeros criadores de fangames de FNAF que fizeram os fangames mais famosos na comunidade durante esses anos. É um projeto que foi projetado para investir dinheiro para essas franquias.
dando para os desenvolvedores e esperançosamente dando mais dinheiro para essas franquias para ajudar a elas crescerem. A Sun Games na iniciativa era o Five Nights at Candy's, feito por Emily Michael, The Joy of Creation Unlimited Collection, feito por Nixon, Pop Goes Evergreen, feito por Ken Carter, One Night at Flumpkins 3, feito por Jonah Jonathan, e FNAF Plus, que é o remake do FNAF 1, feito por Fizno. Scott disse que esses vão ganhar suas formas mobile e talvez algum merchandising. Mesmo Scott se aposentando, não sabemos se a Fazbear Funverse Initiative continua ainda com ele. Mas meses antes de atualmente, ocorreu o primeiro lançamento de um jogo do projeto, o One Night at Flumpkins 3. Então temos quase certeza de que sim, ainda está continuando. Mas se está continuando com o Scott, não sabemos. Imagens rápidas e raras. Isso refere-se às imagens rápidas que podem aparecer quando você começa a fazer alguma coisa no segundo ou no terceiro jogo. No segundo jogo, Withered Freddy aparece rapidamente quando começa o jogo, o qual Foxy também pode aparecer raramente quando vai começar uma noite, e Toy Bonnie aparece raramente quando você morre. No FNAF 3 você pode ver 3 imagens do Springtrap, na qual ele está mexendo a sua máscara, podendo ver o rosto de William Afton todo decomposto. Toy Chica no escritório. Do praticamente mesmo jeito que o Toy Bonnie aparece no FNAF 2, a Toy Chica também aparecia, mas ela não tinha renderização sobre isso. Ela ultimamente foi inútil, mas os fãs adicionaram ela de volta no jogo. Lady Fizzy. A Masha Segativari, conhecida como Lady Fizzy no seu apelido online, era uma artista oficial do Scott Calton para desenhar personagens da franquia de FNAF. Ela é conhecida por ter feito a arte dos personagens da trilogia dos livros, e ela também fez arte para os jogos, como o FNAF 6 e a Ultimate Custom Night, junto com uma outra artista, Pink Pills. Ela também já foi envolvida por muitas controvérsias. Ela disse várias coisas transfóbicas no seu Reddit, e ela também desenhou personagens bem sexualizados. Ela também fez uma fanfiction sobre William Afton, onde contava o William assassinando e molestando as 5 crianças desaparecidas. Hoje em dia, pelo que eu saiba, ela não fez mais nenhum desenho. Provavelmente o Scott deve ter demitido ela. Five Nights at Freddy's Into the Madness. Isso refere-se ao provável 10º jogo da linha principal de FNAF, Into the Madness. FNAF na loucura em português. É provável disso acontecer porque, aparentemente, o acordo em que a Steel Wool fez com Scott Calton é desenvolver 3 jogos da linha principal de FNAF. O próprio produtor executivo disse que tem mais pedaços desse novo arco da história que eles terão que contar em outro jogo. FNAF Into the Madness é o novo projeto que seria desse trio de novos jogos que serão do novo arco. Ou seja, depois do FNAF UCN. Os 2 primeiros jogos já foram lançados, Help Wanted e Security Breach. Ou seja, só falta o terceiro, e seu nome ainda é desconhecido. Quarta camada. O meio do iceberg. Localização da Puppet no FNAF 1. No FNAF 2, quando você abre pela primeira vez o jogo, e também na segunda, terceira, quarta noites, você vai ver umas cutscenes. Nas cutscenes, você controla o Freddy do FNAF 1, com Bonnie e a Chica à direita e à esquerda, respectivamente. Na cutscene final, Bonnie e Chica estão olhando para você e a Puppet segue seus movimentos da cabeça. Como você provavelmente sabe, Puppet não está no primeiro jogo. Então, após compreender tudo, você percebe que a Puppet estava no FNAF 1, em algum lugar. Máscara da Vayne. Na DLC de FNAF Help Wanted, The Curse of Threadbare, a Máscara da Vayne pode ser encontrada no Corn Maze, por coletar todas as chaves e voltando para o começo do nível. Vai ter um lugar com uma porta que depois de pegar a 5ª chave, vai abrir quando você estiver perto de lá. Dentro do porão, vai ter uma máscara de coelho na mesa. Colocando-a, você vai para um minigame. Você depois pode ver a mesma máscara no Prize Corner em qualquer momento. Você pode pegar um diálogo especial olhando para a plush do Bleach e do Spring Bonnie, enquanto você consegue ouvir o Bleach Trap. E você também pode ouvir o que a Vanessa está dizendo de resposta. 5ª barra de energia sendo usada. No FNAF 1, se você fechar 2 portas, ligar uma das luzes e ir para a câmera, uma 5ª barra de energia vai aparecer em questão de milissegundos antes de desaparecer. Isso é porque a luz desliga depois de você entrar nas câmeras. Fredbear and Friends 1983. Nos minigames de FNAF 4, na televisão da sala, às vezes um show chamado Fredbear and Friends vai aparecer. O show aparentemente tem o Fredbear, o Foxy, Bonnie, Chica, Freddy e talvez o Spring Bonnie. Ele não aparece no único show que está passando na TV, mas ele faz parte dessa turma, porque a gente consegue ver em outro minigame que o Spring Bonnie está do lado do Fredbear no palco. Mas eu não tenho 100% de certeza se ele está participando do show mesmo. Olhos brancos do Withered Bonnie.
Isso refere-se ao FNAF 2, onde a cor dos olhos do Withered Bonnie é inconsistente. Seus olhos são normalmente vermelhos, exceto na câmera chamada Party Room 1, na Left Air Vent, também na tela do menu, onde eles estão brancos. Alguns fãs especulam que isso é nada, porque a luz fica brilhando muito no rosto do Bonnie, daí faz aparentar que o olho dele é branco. Ou isso pode ter sido algo mais complexo, como seu espírito manifestando por dentro dele, parecido quando ocorre com Freddy e outros animatrônicos, que suas pupilas ficam brancas e o resto dos seus olhos ficam pretos. Outra boa teoria é que seus olhos ficam vermelhos quando o Withered Bonnie entra no modo de ataque, quando ele vê o Jeremy e o Michael, quando você vê ele no corredor, ou quando ele está em algum lugar do escritório. É uma teoria bem concreta também, mas eu acho que é só a primeira teoria mesmo e nada demais. Inconsistências dos botões. Isso refere-se a como os botões do Balloon Boy e do Nightmare Fredbear constantemente ficam mudando de cor. Eles às vezes estão pretos, brancos ou um de cada. Que nem mais ou menos o que acontece com Withered Bonnie, mas esse daqui não tem explicação nenhuma. Vidas. Isso refere-se a uma curta mecânica dos 3 primeiros jogos de FNAF. Na primeira gameplay demonstrativa do canal do Scott Calton, você pode ver um Stickman com o número 1. No segundo e no terceiro jogo, o Stickman aparece nos arquivos ao lado de uma palavra escrita Lives, que são vidas em português. Afogamento no lago. Em FNAF World, uma das mecânicas principais é ir entre os mundos bugados. Se você achar um objeto bugado e decidir encostá-lo, você vai ser levado para um mundo bugado de 8-bit, onde você pode ir para uma outra parte do mapa normal. Funciona como o Overworld e o Nether do Minecraft, mas você pode achar outro objeto bugado que te leva para um outro mundo bugado. Fazendo isso por um tempo, você vai achar um lago vermelho e alguém pescando chamado Old Man Consequences. Se você ir para o lago, você vai se afogar e começar a cair. Quando você voltar para o menu, um troféu com o sprite do Fred é desbloqueado. Você pode adicionar o Old Man Consequences na Ultimate Custom Night. Ele não vai te dar nenhum jumpscare, ele só vai ser um obstáculo extra. Mas você também pode ser afogado por lá, se o nível do Old Man Consequences for 1. Fazendo isso, você desbloqueia o troféu do Freddy. Ah, e nesse easter egg do Old Man Consequences da Ultimate Custom Night, tem um dos meus easter eggs favoritos da franquia. Enquanto que você tá no lago, tem uns barulhos meio estranhos tocando no fundo, mas se você deixar eles mais rápidos e arrumar eles aqui e ali, você consegue ouvir um barulho. Que olha, sinceramente, eu nunca vi muita teoria em volta desse easter egg, porque é meio nítido do que esse easter egg tá falando. O easter egg são vários gritos pronunciando a palavra Help Me e 2 nomes, Harry e Mike, e talvez pronuncia Michael. E esse grito é um grito desesperador. O que eu acho que deve ser isso? Deve ser o William Afton gritando. A coisa mais complicada desse easter egg é saber quando e onde ele falou essas coisas. Tem 3 teorias mais precisas para saber onde que ele falou. A primeira foi quando ele estava sendo destroçado com a roupa do Spring Pony. A segunda foi quando a Fazbear Fright queimou e daí tava queimando lá no FNAF 3. Ou a terceira foi na hora do FNAF 6, quando a pizzaria tava queimando. Mas a mais provável é 6, porque rapidinho, pra quem não sabe, o Harry foi um grande amigo do William, que construíram as pizzarias juntos, etc. E o Michael é o filho do William, que acabou indo atrás das almas, etc, fazendo as coisas lá, querendo arrumar o passado dele, com peso na consciência do Ivan, a Crying Child e etc. Então, eu acho que não pode ser nem a primeira e a segunda teoria, porque ele fala do... Esse jogo tem limitação, mas que tem a ver, né? Eu só botando só que é referência pra saber, né? Harry, sendo que nessa época o Harry já tinha sumido da franquia. O Michael não, o Michael bem pelo contrário, ele tava aparecendo pra caramba, mas o Harry não, ele tinha sumido. Por isso que a terceira teoria faz muito mais sentido, porque o Harry volta pra franquia justo no FNAF 6, que é quando eu acredito que saiu esse áudio. Porque provavelmente o William podia estar sido queimado, daí ele achava que ele não tinha escolha e começou a gritar o nome do amigo dele e do filho dele, pedindo ajuda com medo de perder e fracassar o plano dele que é ser imortal. Eu sinceramente acho que a minha teoria tá quase 100% certa, mas vai de cada um. Escuta aí o áudio. Rick Astley. Rick Astley é o homem por trás do Rui. Ah, não. Eu só tava brincando. Mas isso não é 100% uma piada. No final canônico de Sister Location, quando Michael Afton olha pra ele mesmo no espelho, depois de ter sido possuído pelos animatronics, sua silhueta parece com a do Rick Astley. A imagem exata dele ainda não foi encontrada, mas aparentemente parece ele, analisando os ombros, formato e cabelo clássico dos anos 80. Design beta do Sun Times.
Isso refere-se aos primeiros designs do Funtime Freddy e do Funtime Foxy, que podem ser encontrados no menu extra de Sister Location. É triste quando você descobre que primeiramente o Funtime Freddy não tinha o bombom na sua mão, e ele também tinha um rosa mais avermelhado do que um rosa mais roxeado. Mas já o Funtime Foxy foi ao contrário. Ele era um rosa mais roxeado do que um rosa mais avermelhado. Me ajude. Isso refere-se ao som do Springtrap no FNAF 3 que ele faz enquanto ele se move, parece com um Help Me, que é Me Ajude em português. Mas isso tudo é apenas uma coincidência. O Springtrap faz um barulho de alpaca com um tom mais baixo e um efeito de eco. Sim, você não viu errado. Ele faz um barulho de alpaca mesmo. Discos de ilusão. Discos de ilusão são objetos que foram apresentados nos livros. Eles são discos planos que são mais ou menos do tamanho de uma moeda de 50 centavos. Eles foram criados por William Afton para seus animatronics. Esses discos criam 5 tons de sons altos e frequentes que constantemente mudam. O barulho é só detectado por subconções e torna-se sobrecarregado para as padronizações. Isso causa com que a cabeça do ser que está escutando não consiga perceber algo que realmente está acontecendo na vida real. Eles são usados nos Twitter Animatronics, para justamente eles pararem de ter esse visual bonitinho e fofinho e parecerem muito assustadores. É revelado de que um personagem dos livros quebrou os discos, e os Twisted Animatronics viraram apenas endoesqueletos. Eles também são usados na história do jogo. Os Nightmare Animatronics usam esses discos para fazer eles parecerem mais assustadores. Alguma galera acha que o William usou esses discos para fazer seu filho, a Crying Child, acabar sentindo tanto medo que iria acabar perdendo os traumas. Mas eu e a maioria acredita que o William, dando uma punição para seu filho Michael, por ter feito a Crying Child, seu irmão mais novo, ter sido mordida pelo Fredbear não propositalmente e acabado em coma no hospital, ele deixa Michael abandonado num quarto e coloca esses dispositivos nos animatronics originais para assustar ele durante noites. Eu não sei direito, mas eu acredito que você pode ver esses discos de ilusões na barriga do Funtime Freddy no Sister Location. Por que eu não sei? É porque não tem motivo do disco estar na barriga do Funtime Freddy. O único motivo que eu acredito que tem deve ser porque o William deixou cair acidentalmente, ou sei lá, sem querer deixou lá acidentalmente, ou ele tava com algum pensamento a mais pra deixar nos animatronics de Sister Location, pra dar mais medo nas crianças, pra poder raptar elas mais fácil, sei lá. Sussurros das Mediocre Melodies. Na UCN, quando qualquer uma das Mediocre Melodies fala, um sussurro pode ser ouvido ecoando o que eles estão falando. A voz podia ser da Baby, mas é difícil de saber, é muito baixo. Aqui um exemplo. We've only just begun. I will never let you leave. I will never let you rest. Noite 8. Noite 8 é um bug nos 2 primeiros jogos de FNAF, sendo ele mais famoso no FNAF 2. Depois de completar as noites 1 até a noite 7, se o jogador mexer no scroll do mouse, passando em todas as opções do menu rapidamente, os jogadores conseguem ver a 8ª noite embaixo da opção Continue, trocando entre noite 5 e noite 8. Isso deixou as pessoas acreditar que tem uma noite 8 secreta, mas é só isso mesmo. Isso é porque a opção da noite 8 não havia sido gerada no menu, porque o loop do update do jogo não estava indo rápido o suficiente para seguir o scroll do mouse passando nas opções rapidamente. Buff Help. Buff Help é um meme feito por Dalco e a comunidade de FNAF. A imagem é apenas a cabeça do Help no corpo de um homem musculoso com a ajuda do Photoshop. Ele primeiramente apareceu em um dos vários memes do quadro do canal Dalco's Meme Review 2.0. Ele ficou completamente assustado e achou isso completamente bizarro, incentivando as pessoas a fazerem ainda mais versões dele. Yellow Bear. Yellow Bear, ou Urso Amarelo em português, era o nome original do Golden Freddy, mostrado nos arquivos do primeiro jogo. A primeira pessoa que usou o nome Golden Freddy era o Markiplier, então daí popularizando o nome Golden Freddy, acabando com o nome Yellow Bear e tornando-se Golden Freddy fixamente. Jack Black. Jack Black é um ator, cantor e compositor americano. Ele apareceu em vários filmes e shows de TV. Ele faz bastante vídeos de TikTok relacionados a FNAF. Ele cantou a música FNAF Song da The Living Tombstone, reivindicou para ser o Springtrap mofado e ainda jogou o jogo e viu sobre ele. Toxic Song. Isso refere-se a um ataque que iria estar no FNAF World, que iria envenenar os inimigos com uma mordida tóxica. E talvez esse ataque poderia ser da Phantom Mangle e do Springtrap, porque suas formas que podemos dizer arrumadas e mais novas, Funtime Foxy e Spring Bonnie, são os únicos personagens que têm um poder chamado Cosmic Song.
Cópias pirata. Isso refere-se às várias cópias piratas horrorosas e obviamente não oficiais de FNAF, onde você pode achar qualquer uma na internet. Elas são basicamente as mesmas gameplays, mas só que com FPS baixo, bugado e versões estranhas. De como eu posso dizer, um emulador, mas só que com todas as opções todas juntas, como se o jogo tivesse totalmente apertado dentro de uma caixa. Eles podem ser encontrados naqueles websites que você pode jogar milhões de jogos questionáveis. Curse Hunting. Isso refere-se a um chip que não foi utilizado no FNAF World. Presumidamente, iria usar uma assombração em todos os inimigos no começo da batalha. Ou um Freddy fantasma iria aparecer e atordoaria um inimigo. Ocasionalmente, o chip deve ter sido substituído pelo Chip Quick Start Party, que atordou os inimigos por alguns segundos em batalha. Freddy Bear. Isso refere-se ao nome original do Freddy, Freddy Bear. Nós já mencionamos isso antes, mas isso é obviamente uma brincadeira com a palavra Teddy Bear. Como também nós já havíamos dito que o Kickstarter do jogo original mostrou seu nome. Quinta camada, a parte inferior do iceberg. Bonnie roxo. Isso refere-se a equívocos comuns que Bonnie é roxo. Cara, que minha cor é roxo. Isso é porque no trailer do FNAF 1, as luzes laranjas e amarelas do palco fazem ele parecer roxo. Entretanto, Bonnie é azul, ainda provado por literalmente qualquer outra forma do Bonnie. Inimigos do FNAF World na mesa. Isso refere-se a como 3 inimigos do FNAF World podem aparecer na mesa da UCN. Esses inimigos são Tangle, White Rabbit e Bone Spot. Isso, junto com também o easter egg do Old Man Consequences, confirmam que FNAF World e UCN são conectados. Ballora olhando pela janela. Isso refere-se a uma imagem não utilizada no Sister Location. A imagem da Ballora com seu rosto aberto olhando para você do outro lado da janela. É desconhecido por que eles não usaram isso no jogo final. Deve ser porque nenhum animatronic consegue chegar tão perto do vidro nessa localização. FNAF 1 iria ser o último jogo do Scott. Depois de jogos anteriores com isso no jogo final. Deve ser porque nenhum animatronic consegue chegar tão perto do vidro nessa localização. Rapaz. FNAF 1 iria ser o último jogo do Scott. Depois de jogos anteriores como The Desolate Hope e Jefferson Lumber Company terem recebido ao invés de sucesso várias críticas, o Scott iria fazer apenas mais um jogo e depois sairia desse mundo de criação de jogos. Pois obviamente todo mundo sabe que o Scott recebeu as críticas e converteu ela em um jogo e etc. Ele ganhou bastante sucesso e fez uma franquia que mudou toda a era de jogos de terror e etc. Blueprints do Sister Location. Esses são blueprints secretos que podem ser encontrados no menu extra de Sister Location. Eles são blueprints dos 4 principais animatronics e revelam bastantes coisas legais como descrição própria, altura e peso. Mano, por que todos eles são 6 pés de altura? O que? A Baby é 7,2 pés? Por quê? Por que eles são tão altos? Eu sei que eles servem para capturar crianças, mas... Meu Deus, William, para pra pensar. Por que você gastou materiais apenas para deixar os animatronics mais exageradamente grandes? Mas tanto faz. No Phantom Fred é mostrado que tem uma criança no seu estômago. E isso é bizarro. Scott aprendeu sozinho. Mesmo o Scott Calton ter ido para a escola de animação, ele aprendeu sozinho o design de jogos quando ele era uma criança. O seu primeiro jogo se chamava Dolphus, de 1994, quando ele tinha 16 anos. Inspirações para... Bom, eu vou fazer 2 partes, galera, do vídeo. Então, no próximo vídeo, ele vai complementar a parte que foi, essa parte aqui foi desse vídeo, e essa parte vai ser do outro vídeo. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, amanhã eu vou trazer mais vídeo sobre essa história de novo. Beijo pra vocês, fui, falou!